Olá, ano. Vamos só recapitular um pouco, tá? Na semana passada eu mandei uma tarefa sobre soccer, né? Vocês me enviaram, então falamos já da página 160 e da FIFA World Cup, que é o campeonato mundial da FIFA, né? Que está na página 161, que eu também pedi. Então, dá sequência ao nosso capítulo 1, que passa para 162 e a 163, tem alguns textos nelas que, porém, não vamos usá-los agora, porque vamos usá-los futuramente num trabalho, ok? Então, a gente já passa direitinho para a página 164, ok? Que vamos falar de discursos diretos e indiretos, usando o told e o asked, ok? Vou falar um pouquinho o que é isso e vou falar um pouquinho dos exemplos, tanto no livro como aí no nosso slide. Aqui temos: podemos relatar as informações ditas por alguém de duas maneiras, usando o discurso direto, reproduzindo as palavras exatas da fala, ou discurso indireto. Mudando o discurso para a forma indireta, observe. Tem alguns exemplos aqui no livro. Ó. Rick, por favor, passe a bola, disse o treinador. O treinador pediu para passar a bola. Eu falei a mesma frase num discurso direto e outro indireto. Outro exemplo, aqui embaixo. Por favor, abra a janela. Ele pediu para abrir a janela. Uma coisa é eu dizer abra a janela, que é um discurso direto, e o outro é ele pediu para abrir a janela. É indireto. Aí nos slides você pode ver alguns exemplos usando também o told e o asked. Quase a mesma o exemplo que tem no livro. Por favor, feche a janela. Paulo pediu para fechar a janela, ok? Por favor, me veio um copo de café. Paulo pediu a ele um copo de café. E o último exemplo do lado esquerdo. Please take this book to my sister. Por favor, leve este livro para minha irmã. Paulo pediu para levar o livro para sua irmã. Vocês viram que eu coloquei tanto direto como indiretamente a mesma frase, ok? Agora vamos para os exemplos do lado direito do slide, que são eles. Ela me disse que estava cansada. Jack contou à minha mãe que eu estaria na Espanha esta semana. Ele me disse que estava quente. Então, são alguns exemplos do told e do asked, na forma direta e indireta. Ok? Aqui embaixo tem algumas não. Tem outro texto sobre os fãs. Já que a gente falou de futebol, falou da FIFA, agora vamos frisar os fãs. O texto diz o seguinte. Vamos lá, os fãs. Os fãs de futebol, às vezes irracionais, quando os tubarões estavam jogando. Seus amigos e familiares estavam assistindo. Vejam essa foto e o que eles fazem ao assistir o jogo. O que eles estavam fazendo. Por exemplo, vai ter o verbo cheers, que é torcer, boo, que é apoiar, e support, que é apoiar, vaiar, torcer, aplaudir. Tudo isso são verbos que poderá ser usado durante a partida de futebol, ok? Vamos lá. Na página 165, lá em cima, tem uma pergunta sobre esse pequeno texto dos fãs, tá? Pergunta o seguinte, lá na primeirinha lá em cima, sobre o texto dos fãs. O que os fãs estão fazendo para apoiar o seu time? Aí tem 4 opções. Uma delas diz, estão pedindo uma bola? A segunda, estão pedindo bebidas? A terceira, eles estão apoiando o seu time, no caso lá os fãs, tá? O último, eles estão vaiando o time. De certo que eles estão apoiando, então essa é a resposta. Apoiando você faz o xizinho, ok? Passando agora para baixo,
Temos mais uma questão de verdadeiro ou falso. Vamos lá. Diz o seguinte: essa questão pede o áudio. Já que nós não temos o áudio, por enquanto, eu vou ajudá-los a fazer, tá? Vamos lá. É só a gente fazer, dizer se é verdadeiro ou falso com as questões que eu vou falar agora. Primeiro, Jack pediu a Jane algumas pipocas. Falso. Isso tá falso no nosso áudio, tá? Segunda, Jane pediu a Paulo um pouco de chá. Falso também, ok? Verdadeiro, desculpa, terceira. As duas primeiras estão falsas, vamos para a terceira, que eu acabei de dizer que era verdadeira. Mas a terceira fala assim: John disse a Douglas para não jogar. Vamos lá. Quarto item. O comentarista fez elogio aos outros times. Verdadeiro também a quarta, tá? A quarta é falsa. Então, a primeira é falsa, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira, a quarta é falsa. Vamos para a quinta. Jane disse que eles torcem para outro time. A quinta questão é o quê? Verdadeira, verdadeiríssima. Vamos para sexto item. Jane falou para que levantassem. Falso. Ela não falou isso. Último item, Jane pediu a Maria para segurar a câmera. Falso, ok? Então, fica de cima para baixo. F, F, T, F, T, F, F. Lembrando que F é false e o T é de true, verdadeiro, ok? A questão seguinte, não precisamos fazer, ok? Já passamos para personal objective pronouns, que é o objeto pronomes pessoais e do subjetivo e do objetivo. Então, a gente já está cansado de saber que é I, you, he, she, it, you, we, they, né? E os objetivos é me, you, him, her, it, us, you, them. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Observe a posição do objetivo. Pronomes nessas frases. As frases que eu vou ler que tá aqui no livro. As que estão aí nos slides é outros exemplos, tá? Mais importantes também, quanto os que estão aqui no livro. Vamos a eles, ó. Você pode me dizer seu nome, por favor? Outro. Jane disse para sentar. Eu posso ajudar você? Ela não gosta dele. Eu pedi a ele para me ajudar. Nós os vimos ontem na cidade, porém, eles não nos viram. Observe esses outros exemplos. Ó, depois eu digo uma pequena coisa muito importante para a gente saber quando usá-los na maneira correta, tá? Os tubarões estão perdendo. John está preocupado com isso. Ele está interessado em mim. Eu tenho algo para você. Olhe para mim. Eu quero ir à praia com ele. Não fale conosco, tá? Após observar esses exemplos, podemos concluir que o uso do adjetivo, os pronomes me, you, he, her, it, us, you e them, ele sempre é usado após o verbo principal ou após uma preposição. Tá? Uma preposição de, para, com, por, sobre. Isso é preposição. E o verbo a gente já sabe que é um verbo, né? Então, não esqueçam. Repetindo, eles são usados após o verbo principal ou após uma preposição. Isso eu vou colocar um linkzinho extra falando mais sobre isso aí para clarear mais um pouco a mente de vocês, tá? Qualquer dúvida tem aí, tem no livro. E eu vou mandar um linkzinho extra só sobre esse assunto. Pequenininho, mas bem favorável para que a gente possa responder, tá? Vamos para a página 166, que fala, tem um outro, né? Aliás, tem outro texto nessa página, que vamos falar que é convidando amigos. Vamos a ele. Quando há um ótimo jogo acontecendo, geralmente queremos assistir com amigos.
é mais divertido. Ellen está planejando receber seus amigos para assistir um jogo na TV. Ela convidou seus amigos para assistir ao jogo em sua casa. No começo, João não queria ir, porque ele queria ver o jogo na arena, não na TV. Mas então ela disse que havia convidado Jack e Mary. Ela também prometeu fazer pipoca e suco, e ele concordou em ir. Ele pediu que ela vestisse a camisa do time e ela concordou com a condição de que ele também usasse a sua própria camisa. Ele prometeu vestir sua camisa e trazer alguns refrigerantes. Às 3 horas, 1 hora antes do jogo, seus amigos chegaram. Ellen estava feliz, ela adorava entreter seus amigos. E ele adora torcer pelo time, que ela apoia. Tá, agora vamos à tarefa embaixo, que é combinar as frases. O que a gente vai fazer? Aqui em cima tem algumas frases para a gente combinar com as que estão embaixo. Só um detalhe, esse report spent que está no slide agora, que é invite, promise, que é convite e promessa, a gente vê já. Tá? Já está aqui, mas a gente fala dele daqui a pouco. Então, vamos lá. Combine as sentenças. Eu vou responder umas 3 e vocês fazem o restante, tá? Que é bem interessante. Não esqueçam que combinar as perguntas de cima e de baixo é uma sentença só. Elas têm que simplesmente combinar. Eu vou ler para vocês a B. A letra B de cima com a de baixo que diz o seguinte, ó. John recusou o convite. Se lá em cima, desculpe, Ellen, não posso ir. Logicamente que vai combinar com ele, recusou o convite. Então, B lá de cima, a terceira de cima para baixo é B. Mais um exemplo, eu vou pegar o quê? Ó? A letra C, lá de cima. Eu convidei Jack e Maria. Ela disse a ele que tinha convidado Jack e Maria, lá embaixo. Ó, em cima, eu convidei Jack e Maria. Embaixo, para combinar as sentenças, marque o C, é o segundo de cima para baixo. Ela disse que tinha convidado Jack e Maria. Vou dar mais um exemplo da letra C. Irei fazer algumas pipocas e suco, que vocês adoram. Aí lá embaixo, na letra B, ela prometeu a ele fazer pipoca com suco. Então, combina, né, as sentenças. Então, pronto, eu já disse a B, a C e a D. No mais, vocês vão ler as outras e vão combinar as sentenças. Eu não diria nem que é pergunta e resposta, é uma sentença mesmo. Se ela prometeu, ela tem que cumprir, tá? Um convite, uma promessa, essas coisas. Mas é só combinar as sentenças, como a gente já falou aqui embaixo. Agora vamos para os slides, para o slide que diz discurso direto ou indireto ainda, mas usando convite e promessa, ó, invite e promise, tá? Podemos usar outros verbos para reportar o que foi dito, não somente os verbos ask, asked, tell ou told, que significa perguntar, perguntou, dizer ou disse. Um exemplo aí no slide, ó. Do you like to come to my house? Que diz, Ellen convidou os amigos para irem até sua casa. Então, até aqui frisamos mais os dois verbos, o convidar e o prometer, que é o invite e o promise, ok? Mas na página 167, I will make some popcorn. A gente vai falar do promise, tá? Do invite, que é o convidar, do prometer, do concordar, do recusar e do aceitar. Vamos lá. Recusar, que é um R, tá? I'm sorry. Aqui é um R no final, que é o verbo recusar, ok? De não aceitar, recusar. E aceitar. Vamos aqui, ó. I will make you some popcorn. Olha aqui, ó. I will make you some popcorn. Ellen promised to make them some popcorn. Ellen prometeu fazer algumas pipocas. Ela prometeu, ó, o verbo prometeu aqui, ó, promised.
tá? Ela prometeu, ela cumpriu de fazer pipoca. Olha ele aqui, ó, tá? E ele aqui, ok? No segundo exemplo, aí embaixo. She invited him go. Ela convidou ele. Mais exemplos, ó. He agreed to go. Ele concordou em ir. Outro. He refused to go. Ele recusou ir, tá? Eu usei o verbo aí convidar, concordar e recusar. Esse é o verbo que a gente mais usa aqui, ok? Então, espero que tenha entendido os exemplos e os verbos. Agora vamos para The FIFA Mascotes, que é os mascotes da FIFA. Tá? Mascote, como dizia nosso queridíssimo e saudoso Chaves. Nossos mascotes da página 167. Mas antes tem outro, não um pequeno. Temos outro texto que fala sobre os mascotes, que diz o seguinte: os mascotes da FIFA. Em 30 de junho de 1966, a Inglaterra se tornou o primeiro país sede da Copa do Mundo a criar um logotipo, um mascote da Little Lion. Foi criado pelo artista Rick Hall e usava uma bandeira da União da Sorte. O mascote não apenas promoveu a Inglaterra, mas serviu como um amuleto da sorte para o país anfitrião, pois a Inglaterra acabou vencendo a Copa do Mundo naquele ano. A partir de então, cada torneio da Copa do Mundo apresenta seu próprio mascote, seu próprio logotipo. Vamos agora combinar as imagens dos mascotes da FIFA com seus nomes, países e anos de torneio. Aqui embaixo. O que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, são 5 mascotes, os mesmos que você está vendo aí no slide, está no livro, ok? O que você vai fazer? Você vai colocá-los por nome, o que eles são e o país e o ano que eles estavam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo só. Vou falar do Brasil, lógico, né? No primeiro do lado esquerdo é o nome deles. Então, você coloca Fuleco. Esse nome é muito Fuleco, né? Fuleco. No meio, o Fuleco é o número 5, tá? Ele era o quê? O que o Fuleco era? An armadillo. Ele era um tatu, ok? Um tatu bola. E o número 5, Brasil 2014. Entenderam? É o nome do mascote, o que o mascote era e o país e o ano, ok? Vou dar só esse exemplo, não vou dar mais porque tá muito fácil, né? Na página 168, não precisa fazer 168, ok? Pularemos direto para 169, questão 2. O que a gente vai fazer nessa questão 2 aqui? Vamos lá. Fazer o seguinte, ó. Complete as sentenças. Olha aí, vamos usar o nosso me, you, her, him, it, us e then. Lembrando que os objetos, usamos após o verbo principal, tá? E após uma preposição. A gente sempre vai usá-los após o verbo principal ou uma preposição. Então, vamos lá. A primeira questão, qual é que eu vou usar? Será que é o in, se é o him, se é o it, se é o is, se é o then, se é o me, se é o you? Eu vou deixar vocês fazerem, porque todas as questões eu estou dando exemplo, eu estou exemplificando, né? Faça assim, essa é assim, faça essa. Então, essa segunda questão não vou dizer nada, eu vou tentar com que vocês façam sozinhos. Qualquer coisa, dúvida, eu tiro, tá? Só lembra que são usados, tá? Após o verbo principal ou após uma preposição. Então, tá facinho, né? É só usar o correto, ok? Se for o plural, usa o plural. Se for o singular, usa o singular, tá? A terceira questão não precisa fazer, porque é um áudio. Mas se vocês quiserem, eu digo a ordem que fica FBADCE. FBADCE.
C, E. Essa é a ordem, tá? Precisa fazer, não é obrigado, que a gente tá sem o áudio. Aí embaixo no homework é o seguinte. Vamos relatar os comandos e solicitações a seguir. A gente relata o que a gente está solicitando aqui, os comandos, ok? Na letra A é o seguinte, ó, é bem interessante essa questão, ó. Na letra A diz assim, ó, Pet, vá para o seu quarto. O pai dele disse. Você vai pegar essa frase e vai formar uma só. Aqui são praticamente duas, ó. Pet, vá para o seu quarto. A segunda, o pai dele disse. O pai de Pet disse. Você vai pegar esse e vai formar uma frase só, que vai ficar mais ou menos assim, ó. O pai de Pet disse-lhe para ir para seu quarto. Entendeu? Você pegou duas frases e vai formar uma só. Na letra B, olha como é a letra B, ó. Sente-se e escute. Outra frase. Disse a professora de Júlia. Você vai pegar esta frase e transformá-la em uma só, que fica: a professora de Júlia disse para ela sentar e ouvir. Ó, the teacher told Julia to sit down and listen. A professora de Júlia disse para ela sentar e ouvir. Então, você faz a mesma coisa no C e no D da 170, que é a mesma coisa. Pega as duas frases e transforma numa só. Ok? É bem simples. Na segunda questão, tem o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Coloque as palavras em ordem da forma correta, formando frases. Elas estão só em pedaços, em palavras. Vamos formular a frase, ok? Na letra A tem o seguinte, ó. Fotos minhas, mostradas, amigos, férias, eu, seus. Aí você vai formar a frase que vai ficar o seguinte, ó. Meus amigos mostraram suas fotos de férias, ó. My friends showed me their holiday photos, ok? É isso que vai ficar a combinação. Mais uma que eu sou muito boazinha. A letra D fica assim, ó. Posso, ele, ela, para, você, dizer, ligar. Olha como fica a frase, ó. Você pode dizer a ela para me ligar? Tá? A frase é essa. Mais uma, letra E, ó. Fica poderia, me, casa, para, minha, você, levar. Como fica? Você poderia me levar para minha casa? Essa é a frase, ok? O que você vai fazer com as outras? A mesma coisa. É só formular a frase corretamente, ok? Na terceira questão é bem interessante. Você vai circular ou você vai sublinhar o correto, tá? Vamos fazer a sentença correta. Ó. Na letra A, por exemplo, ó. Peter concordou em carregar minha bolsa, porque eu pedi a ele. Agora a gente vai colocar o took, é o agreed, que é o verbo concordou. Qual é o concordou que a gente viu lá? É o agreed, né? Peter agreed to carry my bag because asked promise him, porque eu pedi para ele. Ó, a letra A você vai grifar ou circular. Primeiro, agreed, que é o concordou, e lá no último, asked, tá? Que é o pedir. Então, é esse, certo? É só um deles para você circular. Deixa eu ver outro aqui. Aqui a gente vai falar do verbo convidar, aceitar, recusar, concordar, tá certo? Lá na letra B, mais um exemplozinho para vocês terem mais certeza, ó. Ofereci a ele algum dinheiro, mas ele recusou. Ele disse que não estava precisando. Na letra B, você vai colocar o oferecer, que é ofereceu, né, dinheiro. E lá no final é refused, que ele recusou. Então, ele não estava precisando, ele recusou. Na letra B, você vai circular o ofereced e o refused, tá? Que é o ofereceu e o recusou. Nas outras, é só fazer parecido que vai dar certo. Ok? Quarta questão. Não precisa fazer. Ok? Então,
a primeira unidade, ficamos por aqui. E lembre-se, tragam as tarefas para que eu possa corrigi-las. Por favor, não deixem de entregar. Já fechei as notas. Terceiro bimestre começou, então vamos fazer de tudo para que ficamos com a notinha melhor, tá? Qualquer coisa, estou aqui, me perguntem. Vou mandar alguns links extras, sim, para que possamos sanar todas as nossas dúvidas. Até a próxima aula. Bye!